E aí, galerinha, mais um vídeo. Agora nós vamos falar sobre as gimnospermas, que está na página 57 e 58 da apostila de vocês, tá? Sétimo ano A, da professora Ângela, e sétimo ano B, da professora Virna, tá ok? Bom, quando a gente fala de gimnosperma, essa palavra tem um significado. Ela não tem esse nome esquisitão, assim, à toa, né? Então, gimnosperma significa semente nua. Ou seja, é o tipo de planta que não tem fruto protegendo essa semente, tá? Quais são os órgãos, né? Quais são as estruturas presentes neste grupo de plantas? São plantas que vão apresentar raiz, caule, folha, assim como dos grupos anteriores, ok? E aí, evoluiu um pouquinho mais e surgiram as sementes, tá? Então, são plantas que apresentam sementes e essas sementes ficam expostas ali, sem estar protegidas. São plantas, assim como dos grupos anteriores, que apresentam vasos condutores, ou seja, são plantas vasculares, tá? E, consequentemente, são as plantas de grande porte, são as plantas maiores que se tem registro, tá? Na ciência. Quais são os exemplos dessas plantas, né? Então, nós temos como exemplo os pinheiros. Sabe pinheirinho de Natal? Tá ali. Nós temos também as araucárias. Essas araucárias são aquelas que nasce o pinhão, que a gente come o pinhão cozido na época de festa junina, que eu vou falar mais pra frente, tá? Temos o cipestre. O cipestre, ele não é muito comum aqui no nosso país, tá? E temos a sequoia também. Ok? São plantas todas grandes, né? Elas têm uma característica em comum, é que as folhas delas são folhas pequenas. As folhas são fiozinhos, né? São pequenininhas assim, afiletadas, que a gente chama. Por quê? Para, na época do inverno, não acumular neve aqui em cima. E também, como na época do inverno, o solo dos biomas, né, dos locais onde elas estão predominantemente, fica congelado, elas não têm água para absorver. Porque planta, vocês sabem, só absorve água quando está no estado líquido, no estado sólido ela não consegue absorver. Onde então? Aqui no Brasil elas são encontradas na região sul, num bioma que a gente chama de mata de araucária. E no planeta, né, elas são encontradas num bioma mundial chamado taiga, que é justamente o que eu tô falando para vocês, que na época de inverno tudo congela, os animaizinhos saem de lá e tudo mais, ok? Então, a folha desta forma por 3 motivos: evitar o acúmulo de neve, e também evitar perder a água, a perda de água para o ambiente, tá? Que vocês sabem que a planta faz a transpiração, né? E se ela tem a folha adaptada assim em fiozinho, tem uma superfície menor para que ela perca a água para o ambiente, ok? Falando de semente, as sementes das araucárias, né? Que é um exemplo de gimnosperma, né? É o pinhão, como eu já havia falado para vocês, tá? O pinhão, ele tem valor nutritivo, ele está presente na culinária, tá? E é a semente da araucária. Nós temos, né, em todas as gimnospermas, a madeira dela tem um valor econômico utilizada pelas indústrias de celulose, tá?
Então, as indústrias de celulose acabam utilizando a madeira deste grupo de planta porque eles produzem a pasta de celulose utilizada na fabricação de papel, tá? Também podem ser utilizados in situ para fazer aquelas madeiras que prende a cerca, tá? A resina que estas plantas liberam, tá? Ela é utilizada também na produção de óleos essenciais por indústrias farmacêuticas, por indústrias de cosméticos, tá? Então, a resina, ela é utilizada nas indústrias farmacêuticas, como eu já havia falado para vocês, de cosméticos. Então, elas usam o óleo essencial, tá? Que é a matéria-prima. Então, da resina tira o óleo essencial e o óleo essencial vai para as indústrias, tá? E quando você fere o tronco da árvore, né, sai uma substância um pouco mais pegajosa, às vezes até um tanto amarelada, que é o âmbar, tá? Aquele mesmo âmbar onde é encontrado fóssil de insetos, de pequenos animaizinhos, tá? Por quê? Fere o caule e às vezes tem um inseto pousadinho ali, aquele âmbar escorre, cobre o inseto, ele morreu ali e esse âmbar se preserva ao longo de bastante tempo, tá? Hoje em dia, esse âmbar, ele é utilizado também na fabricação de joias, tá? E objetos de adorno e decoração. Eles produzem aquilo que a gente chama de fóssil, né? Eles mergulham insetos, animais, folhas ou pequenas pedrinhas nesse âmbar para poder produzir joias e também poder produzir os objetos de decoração. Tá? Então, a gimnosperma ela tem um valor econômico muito grande para nós, tá? Para a sociedade em geral. Mas elas também têm um valor na cadeia alimentar. A semente delas, ela serve de alimento para muitas aves, tá? Aqui no Brasil, lá na mata de Araucária, existe uma ave conhecida como ave cruza-bico, tá? Então, a ave cruza-bico. Depois, se vocês tiverem a oportunidade, pesquisem na internet, vocês vão ver a imagem dela. Não tem na apostila de vocês, tá? Essa ave, ela se alimenta do pinhão. E ela também, além de se alimentar do pinhão, ela auxilia na dispersão, né, na disseminação dessas sementes, fazendo com que possam crescer gimnospermas em outras áreas também. Ela pega essa semente, às vezes ela não come ali no lugar onde ela está. Ela vai com a semente presa no bico, voando para algum outro lugar, normalmente para o ninho dela ou para algum lugar onde ela se sinta mais segura, e às vezes essa semente cai. E aí, né, já está favorecendo, né, o germinar da semente, porque basta cair no solo para ela germinar, ok? Além de ser dispersada por aves, as sementes podem ser dispersadas pelo vento e também pela água, tá? São as formas de dispersão deste grupo aqui. E como que acontece, gente, a reprodução? Como que essas plantas vão formar justamente as sementes? Então, vocês não vão reparar no meu desenho muito primário, mas as araucárias, elas são aquelas árvores que elas têm uns troncos assim, aí tem uma copinha redondinha aqui, outra copinha aqui, e assim vai subindo. Isso daqui é uma araucária, tá, gente? Muito primário. Não vale rir do meu desenho, tá? São árvores bem altas. Aí, o que acontece? Aqui, ela tem a sua estrutura feminina, tá? A estrutura feminina e masculina também, né? Elas são chamadas de cone ou
de estróbilo. Eu encontrei aqui na minha casa, né? E minhas crianças gostam de pegar essas coisas na árvore. Olha só, isso daqui é o órgão reprodutor dos pinheiros, das gimnospermas em geral, das araucárias. Isso daqui que eu estou falando para vocês que é o cone ou o estróbilo, tá? Ela fica fechadinha. Ai, isso tem espinho. Ela fica fechadinha, tá? E aqui dentro, entre essas escamas, né, essas pecinhas aqui, ó, aqui dentro fica o grãozinho de pólen. E aí o vento leva esse pólen para um outro cone, para um outro estróbilo, que pode estar, ai, sujei aqui, ó, que pode estar na mesma árvore ou, na grande maioria das vezes, numa outra árvore. Aí a gente faz o desenho de novo aqui. E assim por diante, tá? Então, o pólen, o grãozinho de pólen, ela faz pólen, né? Ele vai para uma outra planta, para um outro cone ou para um outro estróbilo. E fecunda, tá? Fecundou, o que que acontece? Essas estruturas aqui dentro começam a desenvolver e formar a semente, forma a semente. E aí a estrutura é aquela pinha, tá? Que vai estar guardando a semente, o pinhão, por exemplo. Tá? Então, o pinhão é a semente e a pinha é o órgão reprodutivo dessa planta. A pinha desenvolve o pinhão aqui depois da polinização. Quando ela tá grande, madura, pronta, bem bonita, ela se abre, ela se solta sozinha e os pinhões, eles vão cair no chão, tá? E aqui vai germinar e vai formar uma nova plantinha. Isso se esse pinhão não for levado para um outro lugar, por aves, por exemplo, né? E germinar uma outra araucária lá longe, tá? Então, essa pecinha aqui, ó, que eu tô mostrando para vocês, ela é utilizada como matéria-prima para artesanato, para fazer aqueles enfeites de Natal. Sabe que pinta bonitinho ou que prende aqui nesses espinhos, ó, tá vendo? Tem um espinho aqui, ó, dá pra ver? Ó o espinho. Esses espinhos são estruturas de defesa da planta, tá? Então, isso daqui é o órgão reprodutor das gimnospermas, é o cone ou o estróbilo. Dentro dele ficam os grãozinhos de pólen que são levados pelo vento, tá? Num processo que nós chamamos de anemofilia. Então, a polinização acontece num processo que a gente chama de anemofilia. Ou seja, polinização pelo vento, tá? A ausência de qualquer ser vivo para poder levar o pólen de um órgão reprodutor para o outro, tá ok? Esse processo de reprodução também não está na apostila de vocês e cabe vocês prestarem atenção porque é uma informação importante que vale complementar, tá? Pode ser que nas próximas apostilas, nos próximos livros, apareça a reprodução das plantas, mas aí a gente já está adiantando, já está entrando nelas, ok? Então, é isso.